Gente, eu queria dizer para vocês que estão nos visitando pela primeira vez, que todos vocês sejam muito bem-vindos à nossa Casa Oxygen. Realmente nós estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Se você está conectado online com a gente, seja muito bem-vindo. É incrível ter vocês aqui com a gente no Oxygen One. Realmente nós estamos felizes porque Jesus é incrível e muitas coisas têm acontecido. E nós temos certeza que nós estamos ainda no começo de todas as coisas do que estão por vir. Amém? Amém, gente? Então tá bom, Gente, nós estamos ministrando uma nova série de mensagens chamada Diferente. E essa é a segunda série dessa mensagem. Se você não esteve conosco na semana anterior, nós falamos sobre termos uma fé diferente. E nós estamos olhando para a primeira carta de Pedro, que ele escreve para um grupo de cristãos que estão sendo muito perseguidos pelo Império Romano, pelas ordens do imperador Nero, que é um homem louco, deturpado e totalmente fora de realidade. E esses cristãos estão sendo presos, ameaçados, eles estão sendo condenados à morte, alguns estão sendo apedrejados, outros estão sendo mortos, comidos, devorados por animais, outros estão sendo queimados vivos, servindo de vela humana nos jardins de Nero. E o apóstolo Pedro escreve esta carta para esse grupo de cristãos, para encorajar e dar a esperança para que eles possam continuar, e assim reafirmar a fé que eles têm, e mostrar que nós somos estrangeiros nesse mundo, que este mundo não é o nosso lar, mesmo que aqui possa ser ainda a nossa localização atual, nós temos um destino diferente. O céu é o nosso destino. Você precisa entender algo. Você é um ser celestial servindo a um Deus celestial. E você está passando por este mundo temporário para uma morada eterna, onde um dia todos nós estaremos reunidos juntos com o nosso Deus. E então, por você não pertencer a este mundo, você deve ser diferente. Deus nos chama para sermos diferentes em todas as áreas da nossa vida. Então, se você estiver com a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular, eu gostaria que você abrisse em 1 Pedro 1, 13 ao 16, nós vamos ler. 1 Pedro 1, a partir do 13. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos porque eu sou santo. Deus nos chama para nós termos uma vida separada, diferente. Mas o grande problema é que muitas pessoas falham ao seguir Jesus completamente. Sabe por quê? Porque elas têm o desejo de se encaixar, de se parecer com todos que estão à sua volta. Ninguém gosta de se destacar muitas vezes. Mas o meu desejo nessa noite é que todos vocês entendam que Deus não te chamou para você se misturar. Deus não te chamou para você passar despercebido e nem para você se encaixar com as outras pessoas. Deus te chamou para você se destacar. Foi para isso que Deus nos criou, a mim e a você. Sabe, Deus nunca disse que nós deveríamos nos misturar com as coisas deste mundo. Na verdade, Ele falou justamente ao contrário. Ele disse para nós não nos conformarmos com os padrões que o mundo impõe sobre como a maneira que as pessoas devem viver. E Ele diz ainda que nós devemos ter uma transformação real e genuína da nossa mente, total. E é por isso que no versículo 14, quando ele diz: não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Guardem isso. Deus nos criou para nos destacar. Para nos destacarmos, para sermos separados, vivendo de uma maneira diferente. Mas a maioria das pessoas não gosta de se destacar. A maioria prefere viver uma vida o quê? Como uma vida normal. Quem aqui gosta de viver uma vida normal? Aqui aquela hora você fica na dúvida. Será que eu sou sincero? Ou é uma pegadinha? O pastor vai me chamar aqui na frente e vai falar como assim? Você que está online, coloque aí no chat. Você gosta de viver uma vida normal? Mas você já parou para pensar o que é uma vida normal? Como as pessoas que gostam de viver uma vida comum, uma vida normal, vivem? Deixa eu te dizer como é que vivem as pessoas normais. Normal é viver uma vida falida, com medo, com pouco, com escassez. Normal é você se relacionar com quem você quiser e com quantos você quiser.
Sendo um de cada vez ou vários ao mesmo tempo, aí fica a seu critério. Normal é você viver uma vida estressada, dormindo pouco, preocupado. Normal é você viver uma vida que você só consegue dormir se for dopado através de remédios, isso é normal. Quantas pessoas você não conhece que só dorme à base de remédios? Nada contra isso, mas é uma coisa que nós temos vivido, é normal. Normal é você viver ansioso, preocupado o tempo todo. Normal é filhos não se relacionarem bem com os pais. É normal, gente. Pô, adolescente se relacionar bem com o pai, onde já se viu? Na Bíblia deve estar escrito em algum lugar que isso seria difícil. Eu não sei onde está, mas deve estar escrito. Depois eu falo para vocês, se tiver. Normal é você poder conquistar tudo o que você puder, custe o que custar, passando por cima de quem você quiser. Normal é você mentir, principalmente porque todo mundo mente. Vai que é por um motivo maior. Isso é viver uma vida normal? Alguém ainda quer viver uma vida normal aqui? Quer mais não? Deus me livre de viver uma vida assim, sabe por quê? Porque Deus nos criou para viver uma vida espetacular, diferente de tudo. É por isso que Jesus disse que o caminho normal, ele é largo, mas só que esse caminho leva à perdição, leva à morte, leva ao inferno. E uma multidão de pessoas passam por ele. Mas, existe um caminho diferente, apertado, estreito, que pouquíssimas pessoas passam por ele. Mas esse caminho conduz à vida eterna. O meu desejo sincero nessa noite é que todos nós caminhemos em direção a esse caminho diferente que Deus sonhou para cada um de nós. Feche seus olhos, eu quero orar com vocês. Deus, eu te peço que o Senhor faça nessa noite aquilo que eu não consigo fazer. Que as nossas mentes, ouvidos e o nosso coração se abram para a Tua palavra. Fale conosco. Amém? O título da mensagem de hoje é, se você quiser anotar, valores diferentes. Você pode falar comigo, valores diferentes? Valores diferentes. O que são valores? De grosso modo, valores são princípios morais e éticos, correto? Talvez se eu perguntasse para alguém aqui, quais são os valores que você mais aprecia? Talvez nós ouviríamos coisas do tipo, respeito, honestidade, transparência, humildade, integridade, educação, solidariedade, sinceridade, compaixão, ética, amor. Vocês concordam com isso? É muito bom tudo isso, não é? Mas muitas vezes nós associamos valores com perfeição. Quanto mais valores eu tenho, mais perfeito eu sou. Mas a verdade é que nós não somos perfeitos. Pelo contrário, nós somos pessoas imperfeitas, porém, buscando cada dia mais avançar e ser melhor do que ontem. É disso que se trata o Evangelho. O Evangelho não é sobre nós, mas sobre quem Jesus é. E todos nós estamos numa jornada diferente. Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu comigo. O ano passado, em dezembro, nós fomos para a praia, viajamos em família, coisa boa, né? E fazia muito tempo que a gente não viajava junto. E um dia chegou numa segunda-feira, a gente estava no estacionamento do supermercado. A gente não vai quase no supermercado. Não vou mais do que 2 vezes por dia, gente. Raramente eu vou 3, mas realmente é 1 ou 2, tá? A gente gosta, né? O Vini a gente sempre se encontra, né? É mais fácil encontrar lá do que outro lugar. Só que eu virei para essa no carro e falei assim, final de dezembro, gente, semana do Natal, pensa só. Nossa, amor, que vontade de ir pra praia. Ela falou, nossa, eu também. Eu falei, duvido que você vai. Tipo, você pensando que ela vai falar, você é louco, você acha que você vai? E ela falou assim, vamos então? Eu falei, ixi, aí miou, né? Ou seja, isso numa segunda. Na quarta-feira a gente estava viajando. Olha que coisa boa, né? 2 dias depois a gente pegou o carro e pá, a gente foi. Cara, e foi fantástico, a gente se divertiu, foi muito bom. Cara, a gente com as crianças, foi muito gostoso se divertir com elas. A gente conheceu várias praias, mas a gente gostou de uma praia principal. Só que essa praia, ela era mais íngreme. Ela não é aquela praia plana, assim, ela é mais íngreme, de areia grossa. E para você ficar nessa praia, tinha um quiosque muito grande ali, com uma estrutura. Se você consumisse as coisas dele, você podia usar as cadeiras dele e o guarda-sol. Esperto eles, né? Você acha que vão ficar carregando com um monte de coisa? Assim, não dá, né? Beleza, cheguei ali e a gente já aprendeu no primeiro dia. Como a praia é assim, você pega a cadeira e você bate com força na parte de trás dela para você sentar. Beleza, normal. E aí um detalhe. Eu sou assim... como diz, eu fui fazer uma tatuagem essa semana. O Eric pegou e falou pra mim assim, cara, seu braço aqui é picanha pra tatuador, porque é muito fácil pra desenhar. Então eu passo muito protetor solar, mas é muito. Fator 60 é pouco pra mim. Então, só que eu acho tipo assim, queima tudo. O pé não queima, né? Então eu não passei protetor no pé.
O peito do pé, depois de 2 dias, a gente estava quase em carne viva. Ardia, quente, vermelho, aquele negócio. Daí beleza, num dos dias que a gente chegou lá na praia, a Nessa foi levar a Clarinha no banheiro. E eu comecei ali a começar a enfiar as cadeiras ali, arrumar tudo. E o Miguel, ele é muito prestativo. Vocês conhecem como o Miguel é prestativo, né? Ele só olhando. Só que ele é prestativo até demais. Daí ele falou assim, eu vou ajudar meu pai. Só que ele não me avisou. Ele pegou a cadeira, eu aqui colocando, ele pegou com tudo e pá, no meu pé queimado. Cara, na hora abriu um taio, começou aquela dor, começou a irradiar, começou a subir na minha perna, começou na coluna, eu falei, pum! E eu dei um grito, um palavrão. Cara, eu só não chorei porque eu fiquei com vergonha para chorar, porque tava muita gente na praia. Muita gente. E eu não vou falar o que eu falei também. Ah, o que você falou? Não vou falar, não precisa saber. O fato é que eu falei um palavrão que não devia ter falado. Imagina eu, um pastor, soltando um palavrão numa praia lotada. Gente, eu também erro, é por isso que vocês precisam orar mais por mim. Orem mais pelo seu pastor. É, pecador. Cara, hoje a gente dá risada disso, mas na hora não teve graça nenhuma. E a hora que a Nessa chegou, detalhe, ela não estava ali. Ela chegou lá, viu aquele silêncio, e com aquela cara de enfesado, pistola da vida, o Miguel pálido, assustado, só arregalado, ele não sabia o que ia acontecer. Eu contei pra ela, eu pensei, ela vai dar um fumo no Miguel, vai me ajudar? O que ela fez? Começou a rir. E sabe a risada Nessa? Que tem começo, mas não tem fim? A praia inteira ouviu. Graças a Deus o Eliel não estava comigo, senão ia ser morte. Porque a risada dele ia me irritar demais. Cara, naquela hora eu fiquei muito bravo, cara, porque doeu demais aquele negócio. E daí a Nessa falou, entra na água que melhora. Cara, entra na água que melhora. Cara, água gelada, salgada, uma bênção de Deus, assim, né? Sabe? Mas só foi então que eu dei conta que a mesma boca projetada por Deus para proclamar a sua palavra transformadora, em menos de 5 segundos dizia algo que desagradou a Ele. Talvez muitos de vocês se compadeceriam comigo, talvez vocês teriam feito o mesmo, ou pior, quem sabe, teria tacado a cadeira no menino, né? A vontade era essa. Muitos teriam dito que a minha reação foi normal. Pastor, é normal. Quem já chutou uma cama, um dedinho, sabe? É normal. Você vai falar, eita abençoada dessa cama que Deus me deu para poder dormir toda noite. Você não vai falar isso, você vai soltar alguma coisa, né? É normal, não é verdade? Quem concorda comigo que é normal? Vocês também não concordam, gente? Vocês não concordam com nada? É normal, não é? O problema é que Deus não nos chamou para sermos normais, mas como seguidores de Jesus, Ele nos chamou para sermos diferentes. E desde então eu me treino para que mesmo que eu esteja numa situação como essa, não saia mais nenhum tipo de palavra desse tipo. Só que o problema é quando a gente decide transformar, mesmo que eu mude exteriormente, na nossa mente não acontece num passe de mágica, as coisas demoram para acontecer. Só porque o comportamento externo mudou, não quer dizer que você foi transformado interiormente ainda. Isso é um problema, porque nós julgamos as transformações nossas ou das outras pessoas por aquilo que aparenta ser. É por isso que a nossa mente deve ser transformada diariamente. É por isso que Deus não nos chamou para nós nos misturarmos. E deixa eu fazer uma pausa. Quando eu falo sobre isso, eu não estou falando que você tem que acabar com suas amizades, que você tem que deixar seus amigos de lado. Não, meus amigos do mundo, já era, vou arriscar todo mundo aqui. Agora eu sou crente, sou filho de Deus, eu sou o que Ele diz que eu sou e vocês não são. Não, não é isso. Pelo contrário, a sua vida deve ser algo que desperte nas outras pessoas o desejo de serem diferentes como você. É ser diferente. No verso 14 ele diz, sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Em outras palavras, houve um tempo em que vocês não conheciam a verdade. Vocês não tinham entendimento sobre as palavras de Jesus, sobre o que significava. Mas agora vocês conhecem. Cara, é a mesma coisa com a gente. Isso tem tudo a ver com a nossa caminhada, com a nossa vida cristã, que é uma jornada. No começo você não conhece muitas coisas, mas conforme você vai caminhando, conforme você vai aprendendo, conforme você vai amadurecendo, você vai vendo que aquilo que você fazia já não condiz mais com você fazer no seu presente. É por isso que não faz sentido eu voltar e fazer o que eu praticava lá no passado, quando ainda eu não conhecia o que eu conheço hoje. Faz sentido para vocês isso? E ele continua no verso 15 e 16, pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as escrituras sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos em tudo o que fizerem, porque Deus é santo, essa é a vontade dele, esse é o desejo de Deus.
Perceba que a Bíblia não diz o que a maioria das pessoas gostariam que ela diz. A maioria das pessoas preferiam acreditar que a gente deve viver de um modo que eu possa me ser feliz. Não é que nós não fomos chamados para ser felizes, né? Porque a gente olha e fala, nossa, não pode ser feliz. Demonstrou a alegria do inferno, porque só tem alegria no inferno. Não, nós devemos ser o povo mais feliz da terra, porque nós temos a salvação em Jesus. Mas a alegria que o mundo deseja não é o mesmo tipo de alegria determinada por Deus. Sabe, tem crescido um cristianismo, vamos colocar entre aspas esse negócio, que diz que o maior chamado de Deus para a sua vida, o maior propósito que você deve buscar, é a procura da felicidade. Daí você já lembra do Will Smith? E não, o problema não está na felicidade, guarde isso. Mas quando essa felicidade, ela é o quê? Baseada em acontecimentos. E na maioria das vezes, nem sempre os acontecimentos nos deixam felizes, não é verdade? É por isso que a nossa alegria está em Jesus. Ela vem de um relacionamento real, íntimo e sincero com Ele. Salmo 32:11 diz: todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Não por causa daquilo que tem acontecido com você no seu dia a dia, não por aquilo que você ganhou ou deixou de ganhar, mas por quem o Senhor é e por que Ele faz. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Aí começa a apertar, né? Primeiro ele começa, todos vocês são corretos. Todos vocês são obedientes. Eita. Olha para mim. O meu maior desejo, realmente, como pastor de vocês, é que você entenda que estar alegre, viver atrás da procura da felicidade, não é o seu maior propósito chamado em Deus. A santidade de Deus para você deve ser a sua principal prioridade. Santidade vem antes de alegria. Sabe, eu conheço muitas pessoas que vivem totalmente o contrário disso que eu estou dizendo, porque elas vivem em busca de uma alegria extrema, querem estar contente o tempo todo, faz tudo o que for para deixar feliz, mesmo que isso afete negativamente outros. Quer ver, por exemplo? Eu vivo em função daquilo que me deixa feliz, mesmo que eu não me importo em trocar uma mensagem com outra mulher, porque isso vai me fazer me sentir bem, mesmo que isso fira o coração da minha esposa ou da sua namorada. Sabe, eu vivo em função da minha felicidade e não tem problema eu dar aquele tapa, aquela cheirada, porque afinal eu fico feliz quando eu viajo. Doido, esqueço dos meus problemas. Eu não estou fazendo mal para ninguém, o corpo é meu, é coisa da idade. Sabe, se eu vivo em função daquilo que me deixa feliz, eu não tenho problemas em ter vários relacionamentos abertos com várias pessoas, porque afinal, me sentir desejado, me sentir desejada, cara, me deixa feliz. Então quando eu vivo em função daquilo que me deixa feliz, eu deixo os meus valores de lado, eu deixo a minha identidade de filho de lado, para viver uma aventura vazia. E sabe por que eu digo que é vazio? Porque você nunca vai encontrar uma alegria completa do jeito que você acha que você vai encontrar, porque só existe alegria em Deus. Você acredita que Deus nos quer feliz? Amém? Estão tudo na dúvida? Misericórdia, gente. Amém? Lógico que Ele quer. Mas deixa eu te perguntar, sobre qual padrão de alegria? O padrão do mundo? Que as pessoas querem o seu padrão? Ou sobre o padrão dele? Quando nós acreditamos que Deus nos quer felizes pelo nosso padrão, e de repente coisas ruins acontecem como? Problemas, situações repentinas, términos, perdas, traumas, desconforto, desemprego, bullying. A gente associa isso que Deus não está comigo. Então eu começo a perceber, mesmo sem perceber muitas vezes, eu começo a buscar atrás da minha felicidade, a minha estabilidade. Então eu começo a buscar por paz, tranquilidade em lugares errados, com pessoas erradas. Você começa a buscar freneticamente por conforto, por dinheiro, por prazer, por aceitação. E tudo que você te deixa feliz, e você apenas quer o quê? Deus tem que me dar o que eu quero. Deus tem que me fazer feliz. Deus tem que me ajudar. Deixa eu dizer uma coisa. Nós precisamos entender que Deus não existe para nos servir. Nós existimos para servi-lo. É por isso que Ele nos chama para sermos separados, diferentes, sermos santos. E a palavra santo no original, no grego é hagios. Fala comigo, hagios. E ela significa espiritualmente sagrado, fisicamente puro
e moralmente sem culpa. Agora, quando você olha para o mundo, você considera o mundo sagrado, puro, sem culpa? O jeito que a maioria das pessoas no mundo vivem, você acha que agradam a Deus? O jeito que seus amigos vivem, agradam a Deus? O que eles fazem, postam, falam, comem, vestem, assistem, frequentam, agradam a Deus? Não? Então por que você insiste em ser parecido com eles então? Ser santo é uma decisão. Ser santo é uma jornada. Ser santo é ser parecido com Jesus. Isso não tem nada a ver com ego. Eu sou santo. Eu não erro. Eu não ando e não falo com qualquer um. Eu sou perfeito. I am perfect. Olha que coisa linda. Até mudei meu tom de voz. Abaixei uns 2 tons. Gostou desse, né, Vilene? Sabe? Ser diferente. E a gente acha que é viver isolado. Cara, isso é fácil. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos diferentes no meio dos normais. No meio dos comuns que vivem no mundo. Deus me chamou para ser santo na minha família, na minha escola, no meu trabalho, na minha faculdade. É ali que eu vou ter a oportunidade de ser exemplo e mostrar para as pessoas que eu não estou sozinho. Porque tem alguém junto comigo, tem alguém que vive em mim. E porque Ele vive em mim, eu posso ser santo porque Ele é santo. Sabe, eu cresci dentro de uma igreja, desde pequeno. E desde pequeno me ensinaram sobre Jesus e que eu deveria viver em santidade. E quando a gente ouve sobre santidade, a gente já pensa em quem? Uma pessoa estranha, se veste mal pra caramba, que não tem amigos. Cara, é uma pessoa totalmente desprezível. É o santo, quem vai chegar perto de um cara desse? É intocável. A gente já imagina o cara saindo do deserto, com um potinho de gafanhoto na mão. Já imagina João Batista aparecendo? Quem que quer ser assim? Ninguém. Sabe? E eu tomei uma decisão mesmo na minha simples compreensão do que era santidade, de viver de uma maneira máxima possível que pudesse agradar a Deus. Desde pequeno isso. Então eu tomei algumas decisões. Então durante toda a minha vida, eu não bebi, não fumei, não fui para balada, não me envolvi com pornografia, nunca masturbei, casei virgem. Eu e a Nessa, nós casamos virgens. Naquela época já era raro, hoje, meu Deus, é quase missão impossível, eu sei. E sabe, foi fácil? Lógico que não, meu irmão. Cara, e muitos amigos meus, inclusive, a maioria dos meus amigos eram todos da igreja. Cara, eles saíam, iam pra balada, eles curtiam, faziam tudo que tinham que fazer. Só estava na igreja. Cara, e aparentemente eles eram felizes. Eles estavam curtindo a vida e eu dentro de casa. Sabe, eu não estou falando isso para me promover de maneira alguma, mas para provar que é possível você tomar decisões e viver de uma maneira diferente, mantendo princípios e valores que agradem a Deus. Sabe como que eu consegui sobreviver à adolescência com tantos hormônios à flor da pele, cara? Eu fui ensinado desde pequeno a seguir Jesus e, principal, a ter coragem de ser diferente. Porque você vai sofrer com isso. Você vai perder amizades. Você vai deixar de conhecer coisas por isso. Mas sabe, eu tomei essa decisão não somente em relação a drogas, bebidas ou sexo, não, em todas as coisas. Sobre aquilo que os meus olhos viam, aquilo que eu assistia, aquilo que eu lia, aquilo que eu falava, aquilo que eu comia, o lugar que eu frequentava. Sobre todas as coisas. Tiago, você viveu uma vida triste? Jamais. Quem disse que eu vivi uma vida triste? Não aproveitou a vida? Cara, eu aproveitei muito mais. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. E vocês acham que eu nunca tive vontade de sair pegando geral, fumar, conhecer, beber, ficar chapado? Queria saber como que era também, porque meus amigos ficavam chapados, tudo era feliz, porque eu não podia ser também. Eu tive várias oportunidades, mas para cada oportunidade eu tinha uma decisão, uma escolha para fazer. Ou eu me mantinha firme com os meus valores e princípios intactos, ou eu cedia. E por causa dessas escolhas, escute isso, muitas situações, problemas e traumas na minha vida foram evitados, porque eu tive coragem de ser diferente dos meus amigos. Quantos amigos meus na época da adolescência estão perdidos hoje? Pessoas que falavam, cara, esse é o cara, eu quero ser igual. Todo mundo gostava do infeliz. Um tempo atrás eu encontrei um deles na rua. Era de madrugada, eu fui numa farmácia comprar remédio para Nessa.
Eu encontrei ele e ele falou: ô Tiago. Eu olhei, assustei, cara, reconheci um mendigo da minha idade. Na época eu devia ter uns 30 anos, 32 anos. Um cara que teve todas as condições de ter uma vida brilhante. Era inteligente, um cara bonito, apresentável. Rapaz, todas as meninas caíam em cima dele. Pegava tudo que podia pegar, até gripe pegava, se pudesse. Se tivesse de saia a gripe, ele pegava. Mas ele não quis ser diferente, ele não teve coragem de dizer não. Ele quis ser normal como todo mundo. Então ele se perdeu. Cara, eu sou melhor do que os outros? Lógico que não. Eu sou tão pecador quanto qualquer um. Mas ser diferente e viver em santidade não me torna melhor do que os outros, me torna mais parecido do que com Jesus. Amém? Sabe, eu acho interessante a maneira como Pedro fala na sua carta, porque ele diz lá no verso 14: sejam obedientes e não deixem. No verso 13 anterior ele vai falar: cuidado. Por que ele está falando isso? Você pode começar, escute isso, você pode começar a viver uma vida diferente hoje, mas se você não decidir todos os dias de viver dessa maneira, fazendo as escolhas corretas que agradam a Deus, mantendo um relacionamento com Ele, você pode escorregar, você pode cair e você pode voltar a fazer as mesmas coisas que você fazia no seu passado. Não adianta você tomar uma decisão hoje, a sua decisão por santidade é diária. E se eu cedi, cara, levanta e começa de novo. Para de querer ficar caído, se fazendo de coitado, que eu não tenho mais jeito. A gente só dá jeito para a morte, até para a morte a gente dá jeito, que a gente ora e Deus ressuscita. Então muda a sua vida. Para, até onde você vai querer sofrer, até onde você vai querer dar cabeçada, em busca do que? De prazer, de alegria, de festinha, de rolê, de contatinho, de se sentir bem. Sabe por que eu digo isso? Porque a gente sempre ouve falando: nossa, cara, caí em pecado, tropecei. Porque a gente nunca ouviu alguém falando assim: eita, cara, eu tropecei na santidade, eu nem queria, mas ela me pegou no caminho. Já viu alguém falando isso, Léo? Ou ainda, cara, eu queria pecar, eu queria errar, mas não teve jeito, a santidade me pegou. Agora eu sou santo, não peco mais. Isso acontece? Cara, antes fosse assim, mas sabe por que não acontece? Porque nós temos um inimigo que faz de tudo para você escorregar, tropeçar e cair. E você precisa entender que esse inimigo, ele é sutil, ele é sorrateiro e ele é real. E ele tem uma única missão. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Matar a sua fé, roubar a sua identidade de filho e destruir a sua eternidade. Sabe, você nunca vai vir o diabo chegando por você falando assim: ei, por que você não faz um sacrifício para mim? Por que você não mata uma galinha, um bode e bebe o sangue? Olha o capa preta. Cara, até eu que sou mais bobo não caio nessa. Mas sabe o que ele faz? Ele chega como ele fez com Eva lá no jardim. Ele sabe o que ele faz? Ele implanta uma dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Essa é uma das maiores perguntas enganosas que tem tirado uma vida de santidade de jovens e adolescentes. Foi isso mesmo? Foi desse jeito? Cara, não dá nada não, isso é normal, é da sua idade. Cara, vive a sua vida tranquilo. Todo mundo faz, é normal você tirar uma foto mais seminua e postar nas suas redes sociais, porque na verdade você está mostrando no seu Instagram apenas o corpo que Deus te deu. Foi Ele que deu esse corpo. Se Ele não quisesse que você tivesse esse corpo perfeito, Ele não tinha dado para você. Então posta e mostra para o mundo. Vê como Deus é bom com você. Deixa eu dizer uma coisa: ser diferente te custa algo. Ser diferente te custa muitas vezes ser esquecido, zoado. Mas ser normal te custa muito mais, porque ele vai te custar o seu destino eterno. Deixa eu perguntar, será que vale a pena viver a vida sendo apenas normal? E eu quero encerrar lendo 1 Pedro 1, 18 a 21, que ele diz: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados.
Esse preço não foi uma coisa que perde seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Ouça isso, a santidade não é um caminho para você conhecer a Jesus. A santidade não é o primeiro passo que você deve ter para você se aproximar dele. Você não precisa, você não pode ser bom o suficiente para você quiser agradar a Deus. Do tipo, não, eu só vou para a igreja, eu só vou me lançar a Jesus depois que eu mudar a minha vida. Não, viver em santidade não é o que me faz conhecer Jesus. Conhecer Jesus me faz viver em santidade. Mas se você não conhece Jesus, como você vai viver em santidade? Sabe, eu sou santo não porque eu decidi ser santo, eu quero ser santo. Não, eu busco a santidade porque eu conheço a Jesus. E Ele é santo, e Ele vive em mim. Então eu posso ser parecido com Ele. É por isso que nós acreditamos que a caminhada cristã é uma jornada. Sabe, não importa o que você fez no seu passado, não importa o que fizeram com você. Em Jesus e somente nele, escute isso. Somente nele você tem a esperança de uma vida extraordinária, de um futuro brilhante, de um futuro eterno ao lado dele. Jesus pagou um alto preço com seu precioso sangue, para que eu e você tivéssemos uma vida eterna ao lado dele. É por isso que eu sou diferente, porque Jesus é diferente. Eu não tenho vergonha de ser diferente, eu não tenho medo de ser diferente, e eu não tenho medo de mostrar para as pessoas que eu sou diferente. Eu não estou nem aí para o que elas vão achar, porque a única opinião que importa é de Jesus. No dia do juízo final, quem vai olhar para mim e falar, servo bom e fiel, não vão ser meus amigos, mas vai ser Jesus. Da mesma maneira que ele vai olhar, servo mau e negligente, não vão ser seus amigos, não vão ser as pessoas com quem você convive, com quem você quer ser parecida, mas vai ser Jesus. Pense por um instante, como está a sua vida diante de Deus? Como você tem respondido às situações diárias da sua vida? Como você responde a todas as situações que você tem de segunda a segunda-feira? Eu quero deixar 4 perguntas para que você possa ser sincero na resposta para você mesmo. Porque se você não for sincero com você vai ser com quem? Mas será que você sabe a resposta para essas perguntas? Deixa eu dizer, se você souber, cara, pratica isso. Vai em fundo. Se você não souber, você tem uma decisão, uma tarefa de buscar em Deus essa resposta. A primeira pergunta é: quais são as áreas que eu tenho mais lutado para me encaixar? Para ser aceito pelas pessoas? Segunda pergunta: em que momento eu tenho colocado a minha felicidade acima da santidade? Quais são as maneiras de ser diferente no mundo? E a última: qual é a área que Deus quer que eu seja diferente? Diante disso, a minha pergunta para você é: qual a sua decisão hoje? Você quer continuar apenas sendo normal? Ou você quer ser diferente? Não precisa levantar a mão, mas quem quer ser diferente junto comigo? Feche seus olhos.